Você provavelmente não sabia, mas o Sesshomaru deveria originalmente ter morrido. Então, se você quer entender um pouquinho melhor do que eu tô falando e descobrir a história original do Sesshomaru, continua até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu vim trazer uma grande notícia para vocês. Vários de vocês pediram para eu poder trazer aqui a entrevista da Rumiko que ela deu recentemente. E eu disse para alguns de vocês nos comentários ou até mesmo em respostas lá no Instagram, ia fazer um compilado dessas respostas, mas quando eu fui analisar a entrevista por completo, eu achei que algumas delas mereciam vídeos separados para a gente poder aprofundar um pouquinho mais no que ela estava dizendo. E esse é o caso desse vídeo aqui. Então, desde já, se você quer que eu continue trazendo alguns trechos da entrevista, algumas respostas que a Rumiko deu e a gente vai destrinchando com mais informações, então deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar para você se inscrever, porque a gente fala de vários animes aqui, inclusive de Hanyo no Yashahime e também da própria franquia Inuyasha. E uma das perguntas que foram feitas lá por alguns fãs e foram enviadas para a revista Shonen Sunday, a gente teve uma pergunta que foi justamente a seguinte: houve alguma cena ou episódio de Inuyasha que acabou se tornando diferente do que havia sido originalmente planejado antes da animação? Aqui, quando a gente fala de animação, gente, é muito mais uma questão de tradução ou até mesmo de como a pessoa se referiu, tá? Mas vamos ampliar essa questão de animação para a própria ideia e criação do mangá, porque como vocês sabem, Inuyasha é uma série de anime que foi criada com base em um mangá. Então, aqui, com certeza, a Rumiko responde de acordo com ideias que ela teve e que acabaram sendo mudadas antes dela efetivamente desenhar aquilo, antes dela efetivamente concluir o capítulo em que aquela situação iria ocorrer, tá? Então acho que só precisa contextualizar aqui, porque a pergunta em si fala de animação, mas com certeza a Rumiko vai responder do trabalho dela, que é o trabalho como mangaka. A animação segue o que a Rumiko desenhou, em alguns momentos tem ali os episódios fillers, mas é isso. Então, em resposta a essa pergunta, ela acabou nos revelando que o destino original do Sesshomaru era a morte. E a resposta que ela deu foi: eu comecei Inuyasha apenas com o conceito de um meio yokai sendo atingido por Kikyo e selado por ela, além de ter uma espada que seria a herança de seu pai. Então isso é basicamente o que ela tinha da história de Inuyasha. O Inuyasha, um meio yokai, ia ser selado por uma sacerdotisa e ele ia em algum momento encontrar a espada que foi deixada pelo pai dele. E era só. Todo o restante foi construído à medida em que ela foi trabalhando em cima. Então a gente pode até perceber que, sim, a Agome é a reencarnação da Kikyo, então ela estava de alguma forma meio que planejada, inclusive porque a história começa a passar pelo ponto de vista dela, mas o restante foi acabando sendo decidido à medida que a própria Rumiko foi desenhando, foi escrevendo o roteiro do capítulo, dos capítulos, enfim. E ela continua: todo o restante era criado durante a semana. Naraki não existia no começo, assim como Shippo, Miroki e Sango. Então toda aquela turminha, gente, que a gente conheceu, não existia. O próprio Naraki. Então eu acho isso incrível, porque quando a gente descobre que, na verdade, quem atacou a Kikyo foi o Naraki, né? Ele estava ali sob a forma do Inuyasha. Isso não existia no começo. A Rumiko não sabia. Ela pensou depois: poxa, deixa eu justificar aqui o porquê que o Inuyasha atacou a Kikyo. Era o Naraki disfarçado. Então isso eu acho muito incrível. Mas vamos continuar que tem mais. Eu tinha pensado na possibilidade de Sesshomaru morrer protegendo uma humana, mas pareceu um desperdício e eu me tornei incapaz de matá-lo. Então, nesse trecho da entrevista, fica bem claro pra gente que em algum momento a Rumiko pensou que a redenção do Sesshomaru, aquele momento em que a gente viu no final do arco final, sendo bem redundante, de Inuyasha, onde ele acaba se redimindo e tendo compaixão pelos espíritos que estão ali no mundo dos mortos após perder a Rin, na verdade, aquilo não deveria acontecer, porque a ideia original que a Rumiko tinha era que o Sesshomaru
iria morrer protegendo uma humana. E aqui é claro que eu estou fazendo uma interpretação quando eu falo que aquela redenção dele não iria acontecer, porque não me parece lógico que ele se sacrificasse após já ter se redimido. Eu acredito que, e conhecendo inclusive o trabalho da Rumiko, que a redenção dele seria justamente esse sacrifício. Então, se nós pensarmos que esse humano seria a Rin, porque ela foi a humana que tocou o coração dele, que conseguiu se aproximar dele e fez com que ele visse algo de bom nos humanos e começasse a se importar com eles, eu acredito então que ele teria em algum momento se sacrificado para proteger a Rin. E aí eu começo a pensar e eu quero saber a opinião de vocês. Qual momento vocês acham que pode ter sido o momento em que o Sesshomaru iria se sacrificar pela Rin e aí a Rumiko achou melhor mudar isso e tornar a história de outra forma? Eu consigo pensar em 2 momentos. O primeiro deles é quando o Naraki arma uma armadilha para o Sesshomaru, usando a Rin como isca. Então, talvez a ideia original da Rumiko seria que em algum momento, quando o Sesshomaru está tentando proteger a Rin, o Naraki aparecesse novamente e conseguisse feri-lo mortalmente, embora ali a gente viu que o capítulo não ficou exatamente assim, né? O Inuyasha ele aparece, ele intervém com a Tessaiga Vermelha, atrapalha bastante os planos do Naraki, que eram inclusive de absorver o Sesshomaru, e a Rin acaba sendo levada pelo Kohaku, que sem dúvida nenhuma não seria capaz naquele instante de derrotar o Sesshomaru. Agora, um outro momento que eu acho que poderia ser sim um momento bem propício, e isso pensando que essa cena, essa batalha chegou a ocorrer, seria a própria luta do Sesshomaru contra os espíritos ali, o Senhor do Mundo dos Mortos, quando ele vai tentar proteger a Rin, né? Que ela foi raptada por um cão do Mundo dos Mortos, quando ele tenta descobrir mais poder ali indo atrás da mãe dele para poder tornar o Ondas Lunares das Trevas perfeito. Eu acho que um momento que seria interessante para ele se sacrificar pela Rin seria a luta contra o próprio Magatsuri. Porém, se a Rumiko decidiu, e ela diz que ela não é muito de planejar, mas se ela decidiu não sacrificar o Sesshomaru, eu não acho que ela faria isso depois da redenção dele. Ao meu ver, aquela luta contra o Magatsuri serviu simplesmente para mostrar que o Sesshomaru não mais se importava com a Tensaiga. Mas quando o Sesshomaru salvou aqueles espíritos, aquelas almas do mundo dos mortos, ali ele já concluiu a redenção dele enquanto yokai. O que ficou em aberto só e que foi finalizado ali na luta contra o Magatsuri foi a obsessão dele pela Tessaiga. Mas para mim, o momento perfeito teria que ser até aquela parte onde ele salva a Rin. Dali em diante, ele já estava redimido e a morte dele para proteger a Rin ou qualquer outro humano seria só para reforçar o que já tinha ficado claro quando ele salva aquelas almas com a Tenseiga. E voltando para a entrevista, tem mais um trechinho da resposta dela. Ela diz que o rumo da história foi decidido quando ela criou o Naraki. Eu sou o tipo de pessoa que improvisa. Então não se surpreenda de eu não ter decidido as coisas com muita antecedência. É divertido imaginar toda semana o que eles irão fazer agora, o que será que vai acontecer. E é assim que acaba a resposta dela para essa pergunta. Eu acho muito interessante, eu fiquei bem empolgado em descobrir como a Rumiko trabalha, como a mente dela funciona com essa série e até me ajuda a perceber um pouquinho melhor alguns pontos em que a trama parecia que ia para um lado e daqui a pouco não ia, enfim. E a gente pode usar isso até como parâmetro para outros mangás, inclusive Mal, que ela ainda está trabalhando. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa informação? Vocês gostariam de ter visto o Sesshomaru morrer? Ele se sacrificar para salvar uma humana, para salvar de repente a Rin, seria muito forte. Mas eu teria ficado muito triste em ter perdido esse personagem incrível e eu entendo perfeitamente quando ela diz que ela se tornou incapaz de matá-lo, porque ele se tornou muito amado pelo fandom. Então, se vocês gostaram desse vídeo, querem mais pontos da entrevista e que são bem interessantes, deixem o like nesse vídeo, comentem aí o que vocês acharam dessa resposta, o que vocês acham e não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até mais.